Cláudio Rezende chegando ao vivo na turma do bate-bola direto de Assunção. Expectativa para essa grande final, a grande conquista vem aí. Alô, Cláudio Rezende, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite também ao Simões, boa noite a todos da turma do bate-bola. 30 graus a temperatura, o calor continua muito forte aqui em Assunção, no Paraguai. E eu exporta do estádio monumental, o estádio Defensores del Chaco, né, que é o estádio da grande final. Está tudo pronto aqui para receber amanhã Galo e Lanús, as torcidas brasileiras, os argentinos, e a gente acaba de sair da entrevista oficial da Conmebol da véspera do jogo com o técnico Jorge Sampaoli e também com o capitão do Galo. Está em casa, o paraguaio Júnior Alonso. E eles falaram por cerca de meia hora com os jornalistas e algumas perguntas já tradicionais de véspera de jogo, Cirilo. Agora, a principal que eu tô ouvindo toda hora aqui, a pergunta que todo mundo quer saber: o Alan Franco, volante titular do Galo, vai pro jogo ou não vai? Logicamente que o Sampaoli foi questionado a respeito e eu senti um Sampaoli otimista. Hoje eu conversei também com algumas pessoas da diretoria do Atlético. Eu tive no treino do Galo pela manhã. Logicamente que quem vai definir é o médico. Ele vai fazer um teste ainda amanhã, o Alan Franco, no dia do jogo, está fazendo trabalho intensivo. Mas o Sampaoli explicou na entrevista há pouco o seguinte: Cirilo, Simões e amigos, não é um músculo primordial. Não é, por exemplo, o músculo posterior da coxa. Tanto. Vamos restabelecer o contato de áudio com Cláudio Rezende. Já deu as suas primeiras informações ali, o Cláudio, sobre o Alan Franco. Enquanto a gente reconecta ali com o Rezende, o Simões, vamos avaliar essa possibilidade de presença e também a possibilidade de ausência. O que ganha o Atlético com o Alan Franco, o que perde o time sem Alan Franco, Simões? Ô Cirilo, ganha muito, né? O Alan Franco é o titular absoluto desse time do Atlético. Talvez concorra a melhor jogador de linha da temporada. É uma temporada muito irregular do Atlético, mas alguns que poderiam concorrer com ele, como o Lianco, como o Coelho, estão fora, então acaba que ficam prejudicados. O melhor é o Everson. O melhor jogador é o Everson. Eu acho que isso é uma segurança tremenda para o Galo nessa decisão contra o Lanús. Mas o Alan Franco, para exercer essa função, ele é muito superior ao cara que estaria mais próximo dele, que é o Fausto Vera. Né? Eu acho que não tem comparação. O Alan Franco foi conquistando esse espaço, esse lugar no time do Atlético, e é sim uma peça muito importante. Vamos ver se acontecer dele não poder jogar amanhã, como que o Sampaoli vai resolver essa questão. Eu acho que é realmente o Fausto Vera, inclusive o Ale e o João falavam isso mais cedo. Acaba que é o cara que faz o primeiro volante, né? Não é a característica do Alexander e muito menos do Igor Gomes. Então eu acho que acaba que vai ser o Fausto Vera. E aí, numa comparação de Alan Franco e Fausto Vera, existe uma distância entre os dois. Tomara que, se precisar, que o Vera entre e faça um grande jogo. Mas é uma baixa considerável por tudo que o Alan Franco representa nesse time do Atlético, nessa temporada do Galo. De volta, Cláudio. Até porque nesse cenário aí de otimismo que eu senti do Sampaoli, ele explicou que não é um músculo definitivo, um músculo primordial para um atleta. Ele tá com uma lesão no quadril. Então, como é um jogo da temporada, se fosse um jogo de meio de temporada, não iam arriscar com o Alan Franco. Se ele fizer esse teste e se tiver com a situação de dor definida, sem dor, eu creio que ele vai pro jogo. E até porque o Patrick, volante do Galo, ele sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa ontem. Já está vetado. O Atlético sequer vai tentar colocar o Patrick. São duas situações, né? O músculo, que é diferente, é um músculo mais complicado, músculo posterior, e o Patrick não é titular do time também, né? Como o Alan Franco. São duas situações, mas só para o torcedor ter uma ideia de que o Alan Franco não está vetado pelo Atlético e eles estão tentando fazer o máximo para que ele possa jogar. E eu tô com o Simões. Se ele não for pro jogo, Fausto Vera
é o favorito. Jogador de confiança também do Sampaoli, foi titular em várias partidas, mas o próprio Sampaoli diz que muda a característica do time. E ele sabe disso, então ele espera até o último momento pelo Alan Franco. Em entrevistas recentes, o próprio Sampaoli lamentava, Cirilo, que o Atlético sem o Alan Franco, lá em Bragança Paulista, por exemplo, vem sofrendo gols, muitos gols nesses últimos jogos. E dos 2 últimos ele não participou, porque estava em data FIFA. Então o Galo fazendo esse trabalho aí, o doutor Rodrigo Lasmar com os fisioterapeutas do Atlético trabalhando full time, né? Período integral para colocar o Alan Franco em condições de jogo. Sentiu um Júnior Alonso ainda mais motivado, porque o Júnior Alonso está em casa. E ele é muito querido aqui, viu, Cirilo? Muito querido mesmo pela torcida paraguaia. Todo mundo que a gente pergunta, eles falam que ele tem um espírito guarani, que é o povo paraguaio aqui, é um espírito de luta. Então o Júnior Alonso traz para o Atlético a torcida local, porque ele é um cara importante também na seleção, já joga há muitos anos aqui no Paraguai, né, na seleção paraguaia, e tem esse carinho da torcida. E o Júnior Alonso é um daqueles que estava no ano passado. E o Galo não tinha o Sampaoli como técnico, tinha o Milito. No ano passado o Galo acabou perdendo a final naquelas circunstâncias, tendo um jogador a mais durante todo o jogo. O volante do Botafogo, o Gregório, foi expulso com menos de 1 minuto de partida. Então, Júnior Alonso tem o sentimento do Hulk, sentimento do Everson, do Arana e de outros, né, que estavam no ano passado, de que agora tem que dar para a torcida do Galo esse título inédito, que é o título da Copa Sul-Americana. Eu, inclusive, Cirilo, fechei a coletiva agora do Sampaoli, deixei para o fim a pergunta seguinte. Eu me lembro que ano passado o Milito falou que estava preparado para todas as possibilidades. Na véspera, como hoje, ele deu entrevista e falou: estou preparado para todas as possibilidades. Mas a gente viu um Atlético que ficou perdido depois da expulsão. Ficou com 1 a mais, não soube o que fazer e acabou perdendo o título para o Botafogo. O Sampaoli falou que o treinador tem a sua tática, tem a estratégia, mas precisa passar para os jogadores. Se tiver algo diferente assim no jogo, tem que corrigir rapidamente, tem que mexer no time. E segundo ele, é igual o Sampaoli falou, viu, Cirilo? Quem dera a gente tenha um jogador a mais já no início do jogo. Amanhã seria maravilhoso, porque principalmente com esse calorão aqui, jogar com 1 a mais. O Sampaoli, por exemplo, não tem medo dessa história se repetir, porque o Galo teve alguns jogos aí, né, com um jogador a mais e não conseguiu ganhar os jogos. Então ele está preparado, porque é um jogo só, é jogo único, tem que se virar com qualquer coisa que aparecer durante os 90 minutos. Vamos com o provável Galo então, Cirilo. Tem essa questão do Alan Franco, vamos com o provável Galo aqui na Itatiaia, na turma do bate-bola. Creio que na defesa não tem muito mistério, né? O técnico Sampaoli, ele não abre mão de uma linha de 3 defensores, então o Everson no gol. Creio que o Juan vai pela direita, o Vitor Hugo centralizado e na esquerda o Júnior Alonso, capitão do time. Meio campo, fica essa dúvida. Se o Alan Franco tiver bem, vai pro jogo. Se não tiver, eu deixo ali aquela dúvida entre o Fausto Vera ou o Igor Gomes, com mais chance pro Vera. O Alexander, pra mim, joga mais pelo lado esquerdo, ali no meio campo, é canhoto. O Arana na ala esquerda, na ala direita. Vai o Rony ou vai o Scarpa? E aí tem o Bernard com o Dudu e o Hulk. O São Paulo, inclusive, foi perguntado sobre o Hulk, sobre a melhoria, né, do Hulk nos últimos jogos. Então, creio que ele vai contar com o Hulk para essa partida de amanhã aqui em Assunção, no Paraguai. O Galo que trouxe todos os jogadores do elenco e os garotos, viu, Cirilo? Eles não vieram na primeira leva. Garotos que eu falo, Mosquito, Gabriel Veneno, esses meninos que estão na transição para o profissional, estão vindo no voo fretado agora com os familiares dos jogadores. Então, o Sampaoli trazendo todo mundo mesmo, a diretoria do Galo, toda a cúpula do Atlético presente por aqui. Tem muita gente que vai chegar hoje ainda, mas vou te dizer, viu, Cirilo? Muito mais atleticanos aqui na cidade de Assunção, no Paraguai. Só se os argentinos vierem tudo de última hora, o que sinceramente não creio que vão conseguir ter mais torcedores que atleticanos. E aí, aqui no estádio, que o Galo faça também valer
a parte dele técnica e leva essa taça amanhã para BH, João Vitor Cirilo. É isso, Cláudio.